Aleluia. O tema da palavra nessa noite é ocupados demais para ouvir a voz do inimigo. Fala assim comigo: ocupados demais para ouvir a voz do inimigo. Hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui para nós aprendermos a fechar a porta na cara do inimigo. É isso mesmo, o Espírito Santo nos trouxe aqui para aprendermos a fechar a porta na cara do inimigo. E nós vamos aprender isso aqui na palavra, com Neemias. Neemias, ele venceu porque ele fez isso com os inimigos que se levantaram contra ele. E Neemias não escutou as vozes do inimigo, porque ele estava ocupado demais para ouvir a voz do inimigo. Vamos ler Neemias 6, do 2 ao 4? Neemias 6, do 2 ao 4. Diz assim: Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Eu não vou parar, em outras palavras ele dizia, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, da mesma forma eu lhe respondi. Queridos, essa passagem aqui fala a respeito de Neemias ali no livro de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias, ele era escravo no rei, no palácio do rei, ali na Pérsia. E Neemias, quando ouviu que a sua cidade, Jerusalém, estava com os muros derrubados, que a cidade estava toda devastada, que a cidade era uma tristeza só, Neemias, ele ficou muito triste, entristecido. Neemias chorou, diz a palavra, que ele chorou, mas ele se levantou. Ele foi para o jejum e ele foi para a oração. Neemias, ele não só se prostrou ali chorando de tristeza, mas ele fez algo. Ele se levantou no jejum e na oração. Neemias, ele decidiu fazer a diferença. Ele decidiu se levantar. Ele não aceitou ver do jeito que estava a sua cidade. Mesmo longe, ele não aceitava saber que estava naquela situação. E como eu disse, Neemias, ele era copeiro do rei, ele era escravo. E aí, o que Neemias precisaria? Neemias precisaria de autorização. E por nenhum momento Neemias, ele duvidou disso. Ele sabia quem ele era em Deus, que o Deus que ele servia era poderoso. E Neemias, então, ele decidiu acreditar que ele poderia reconstruir os muros. Ele decidiu acreditar, ele não ouviu a voz do inimigo falando para ele: você não pode, você não consegue. Neemias, ele decidiu acreditar que ele iria e conseguiria reconstruir esses muros. Então, ele não ouviu a voz da incerteza, da dúvida. Neemias, então, para isso ele precisaria da autorização do rei. E a palavra fala que o rei não só autorizou Neemias, mas o rei também, ele escreveu uma carta. Ele deu cartas para Neemias. Por onde Neemias passasse, ele poderia pegar o que ele precisasse. Se ele precisasse de madeira, ele teria madeira. O que ele precisasse. Então o rei deu cartas para Neemias. E ele proveu então tudo o que Neemias precisasse. Os recursos foi provido. Neemias, ele não tinha nada. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quando você decide se levantar para fazer algo, Deus, ele envia os recursos. Olha o que Deus fez na vida de Neemias. Deus, ele enviou os recursos para Neemias. Todos ali naquela cidade já estavam o quê? Acostumados a viver nos escombros, na verdade. Se acostumaram, o povo se acostumou a viver daquele jeito. Mas Neemias, ele decidiu fazer a diferença.
aonde ninguém se levantou para fazer nada. O povo que morava na cidade não se levantou para fazer nada. E Neemias lá longe, ele se levanta e decide mudar a situação. Ele decide mudar a situação da cidade. E a Bíblia diz que em 150 anos, porque já fazia muito tempo que só estava mais pior na época de Neemias. Estava só pior. E em 150 anos, o que estava derrotado, destruído, tudo no chão, em 52 dias. Escuta isso. Em 52 dias, Neemias termina a obra, os muros. Apenas em 52 dias. Porque ele decidiu se levantar. Ele decidiu se levantar e fazer a obra onde ninguém fez nada. Onde ninguém havia feito nada. Queridos, aqui nós vemos que, olhando para essa situação, há muito tempo essa cidade estava assim. E esse povo, então, eles estavam acostumados. Com certeza que no momento que eles sofreram, eles acharam ruim, eles estavam tristes, angustiados, mas ninguém se levantou para fazer nada. Foi passando o tempo, eles se acostumaram a viver mal. Deixa eu te falar uma coisa. Qual muralha da sua vida que está no chão? Esse povo acostumou com a muralha no chão. Que muralha da sua vida que está no chão? Eu te pergunto, será que você tem acostumado a viver assim? Porque Deus, Ele nos fez filhos e filhas, nós somos filhos e filhas do Rei dos Reis. Então nós não podemos nos acostumar a viver mal, nós não podemos nos acostumar a viver com enfermidade. Às vezes a enfermidade bateu aí no seu corpo, na porta do seu corpo, e aí você passou pelo médico, e então, aí você recebeu a notícia e você falava, não aceito essa enfermidade. Só que foi passando o tempo, e você começou a se acostumar. Viver com dor, viver tomando remédio, um monte de remédio. Nós não podemos aceitar. Jesus já levou na cruz, Calvário, toda dor, toda enfermidade naquela cruz. Você não pode aceitar viver dessa forma. Você tem que se levantar, crer no Deus que você serve, que é um Deus que faz um milagre, que cura, que restaura. Aquele povo estava ali, vivendo, acostumado com aquilo. Você não pode se acostumar a viver na escassez. Tem momentos que a gente aperta, tem momentos que a gente vive um arroxo, às vezes financeiro, mas não é normal você viver sempre assim, e se acostumar a viver dessa forma, porque você foi criado para reinar em vida. O inimigo vai vir com a voz da enfermidade. Sabe que quando ele vir com a voz da enfermidade, você vai se levantar e vai falar assim, inimigo, estou ocupado demais para ficar doente, eu não posso parar, eu não vou ficar doente, porque Jesus já levou sobre si toda dor, toda enfermidade, eu sou sarado, eu sou sarada. Essa é a resposta que você tem que dar para o inimigo quando ele vir com enfermidade sobre o seu corpo. Não aceita não. O inimigo, ele vai vir com a voz do medo, a voz da dúvida, para você parar. E quando ele vir com a voz do medo e da dúvida, você vai se levantar e vai falar, inimigo, estou ocupado demais para o medo, para a dúvida, eu ando por fé, eu não ando pela vista, eu ando por fé. É assim que você tem que reagir diante das afrontas do inimigo. O inimigo vai vir dizendo para você, você é fraco, você é fraca. E quando ele falar assim para você, você vai se levantar e vai falar assim, inimigo, estou ocupado demais para fraqueza, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece. É essa resposta que você tem que dar diante do inimigo, das afrontas dele. O inimigo vai vir com a voz da tristeza, da angústia, da depressão. Eu tive depressão, já falei aqui, eu sei o que é isso. Eu sei o que é sentir tristeza, angústia, de ficar chorando. E quando o inimigo vir com isso, com essas vozes para você, você vai se levantar e vai falar assim, inimigo, estou ocupado demais para ficar triste, porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a sua força. E é essa a resposta que você tem que dar para o inimigo. O inimigo, ele quer nos paralisar.
Ele quer que você pare, que você desista. O inimigo muitas vezes vai vir com a voz da ofensa, com a voz da mágoa. Tem pessoas presas anos e anos, ofendidas com algo, magoadas com algo. E quando ele vir com essa voz fazendo você lembrar, para você sofrer, para trazer a tristeza ali em você, para trazer raiva, ódio, você vai se levantar e vai falar assim: inimigo, estou ocupado demais para sentir tristeza, para sentir mágoa, para ficar lembrando do passado. Eu estou ocupado demais porque o amor do Senhor me libertou, o amor do Senhor me faz livre. Essa é a resposta que você tem que dar para o inimigo. Estou ocupado demais para ouvir a sua voz. Foi o que Neemias fez. Neemias não quis nem conversar, ele mandava a resposta: estou ocupado demais, estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar. E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para você aprender a falar isso sim. Quando o inimigo soprar para você, você vai falar: inimigo, estou ocupado demais, eu não vou parar, estou ocupado demais para ouvir a sua voz. Eu vou ouvir a voz do meu Pai, eu vou ouvir a voz do meu Deus. Deus, queridos, deseja algo de nós. Neemias, em toda aquela cidade, ninguém se levantou para fazer nada. E Neemias, ele decide se envolver com o sonho de Deus. Deus não queria Jerusalém daquele jeito. Tudo derrubado, tudo daquele jeito, os muros derrubados, devastados, uma cidade na miséria. Deus não queria aquilo, mas ninguém se levantou. E Neemias decide se levantar. Ele decide fazer a obra. E ele dizia: estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar. Não posso parar para ouvir a voz do inimigo. E você, queridos, Deus, Ele conta comigo e com você. Deus, Ele conta conosco para quê? Para fazermos a obra dEle. Qual é o desejo, qual é o sonho, o desejo de Deus? Quem sabe? É o quê? Almas, vidas, almas. Mas para que almas sejam alcançadas, Deus, Ele conta comigo e com você. É comigo e com você. Nós precisamos nos levantar. Porque tem muitos e muitos cristãos que estão, em vez de se levantar para falar: Senhor, eis-me aqui, estão entregando, estão parando, estão ouvindo a voz do inimigo. Chega de ouvir a voz do inimigo. Vamos parar de ouvir a voz do inimigo, vamos se levantar. Deus quer fazer um grande avivamento esse ano ainda. Nós precisamos terminar aqui em cima a galeria. Tem muitas almas para ser ganhas. E deixa eu te falar uma coisa: essas almas que serão ganhas, a tua família está aqui. Você consegue ver a sua família aqui, adorando o Senhor com você? Você consegue ver os seus amigos, os seus vizinhos, que você sabe que precisa de Jesus aqui adorando? Mas para isso você precisa se levantar, nós precisamos nos levantar. E não ficar mais ouvindo a voz do inimigo, a voz que quer nos parar, que nos fazer paralisar. Nós precisamos nos levantar. Deus conta comigo e com você. Eu falei aqui na outra palavra que nós estávamos precisando muito de pessoas, de mulheres, né? Também homens também, se quiser, tios, tá? No Kids, no Radicais. Nós estamos com bastante crianças para a honra e glória do Senhor. E ao meu conhecimento, 2 já se propôs. Glória a Deus que se levantou, e a Ariane é uma que falou até comigo, e glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos falado aqui, sempre falamos essa frase: quando você se envolve com os sonhos de Deus, Deus se envolve com os teus sonhos. Os teus sonhos deixam de ser sonhos e se tornam realidade. Você quer que Deus se envolva com os teus sonhos? Filho, filha, que está aqui nessa noite, se envolve com o sonho dele. Neemias se envolveu com o sonho de Deus. Deixa eu falar para você, Neemias, ele era copeiro. Lembra que nós não lemos nessa parte, mas ele era copeiro. Você pode ler depois na sua casa. Ele era copeiro do rei. E Neemias, ele era pedreiro? Sim ou não? Não, ele era copeiro. Neemias não sabia fazer muro.
Neemias não era arquiteto nem pedreiro, mas Neemias decidiu se levantar, fazer a diferença. Ele falou: eis-me aqui, Senhor, eu vou me levantar. É para reconstruir os muros, eu vou lá. E quando Neemias chegou lá, ele influenciou muitas e muitas famílias a se levantar ali, a fazer a obra. E eles conseguiram reconstruir esses muros em 52 dias. Deixa eu te falar uma coisa. A obra está precisando. E conta com você. Olha só, nós temos para se tornar tio do Kids, dos radicais. Nós temos lá os carros lá fora, precisamos de mais pessoas, precisamos da mídia, precisamos da foto, precisamos no som, tem iluminação. Queira se levantar, fazer algo. Nós precisamos que você se levante e fale, abrace o seu líder de célula, você que faz parte de uma célula, fala assim: líder, pode contar comigo, líder, pode me usar, pode me treinar. Eu quero ser um líder também. Eu quero ganhar almas, porque lá na minha casa eu tenho meus vizinhos, eu tenho a minha família. Talvez aqui na sua casa eles não vão vir, mas lá eles vão vir, porque eu vou chamar, eu vou convidar. Então, levanta as mãos do seu líder, da sua líder, fala assim: pode contar comigo, líder, estou aqui. Pode me usar. Eu quero ser a próxima multiplicação. Eu quero ser líder também. Pode me usar. Deus, Ele conta conosco para fazer a obra dEle. Nós precisamos nos levantar. Tem muitas e muitas vidas nesse exato momento que estão, querendo desistir, querendo parar, querendo tirar a sua vida. Eu vi uma vez uma reportagem que diz que no domingo, o maior número de suicídios que acontece é no domingo. Porque a pessoa, ela pensa assim: na segunda-feira vai começar tudo de novo, uma segunda-feira, uma semana comprida que eu vou viver tudo de novo. E muitos tiram as suas próprias vidas no domingo. Tem pessoas agora pensando nisso, querendo desistir, querendo entregar a sua vida. E nós precisamos nos levantar para fazer a obra. Chega de ficar parado, chega de ficar ouvindo a voz do inimigo. Chega de ouvir nhenhenhen do inimigo. Chega, nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. E Ele conta comigo e com você para fazer a obra aqui. Neemias se levantou. Neemias se levantou com jejum, com oração. Deus fez o resto, Ele só se levantou. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode pensar assim: apóstola, mas eu não consigo lidar ali com crianças, não sou muito boa. Deixa eu te falar uma coisa, só se levanta, deixa eu te falar. Quando nós começamos o ministério, a obra, nós éramos casados, mas não tínhamos filhos. Eu não era mãe ainda, não sabia nem muito lidar com criança também não. Mas sabe para onde eu fui? Quando a gente começou a obra, veio o pastor Ney e a Sueli, que até o pastor Ney pregou aqui esses dias. Eles vieram com a gente e eles tinham 2 filhos. A primeira coisa que eu pensei nós vamos montar uma escolinha, uma salinha, porque as igrejas que nós fazíamos parte, eu sempre achei tão poderoso e eu sempre vi quanto que é importante nós ministrarmos para as crianças. Então, nós não tínhamos nem salinha, na verdade, porque nós começamos ali em frente do Amália, para aqueles que sabem. Quem não sabe, nós começamos ali em frente do Amália, nesses salãozinhos que tem ali. E o nosso era o bem da ponta ali da rua. Nós esperávamos o Amália fechar, que era o Amália na época, né, o mercado. Aí esvaziava tudo, nós puxávamos uma extensão até lá no último salão da galeria. Colocava as mesinhas que nós tínhamos ganhado e revezava eu e a pastora Sueli para ministrar para os filhos dela. Eles não deixavam de ter palavrinha nenhuma vez. E aí começou a vir as crianças e nós lá, debaixo lá, numa extensão puxada bem simples. Aí se levantou e Deus começou a trazer pessoas que tinham chamado para isso. Trouxe uma pessoa que tinha até fantoche e as crianças amavam aquilo. Então sempre nós investimos no ministério infantil. E sabe qual é o nosso sonho?
é comprar aqui do lado e reformar e deixar bem lindo, bem a cara deles mesmo. Em nome de Jesus. Nós temos mais uma sala aqui também para terminar aqui em cima, porque o Radicais também está crescendo. Daqui a pouco não vai comportar nessa salinha que a gente fez aqui. Nós vamos precisar da outra. E nós precisamos colocar ar, porque quando chegar a época do calor, é difícil ficar ali só com o ventilador. Nós precisamos levantar recursos para ter o ar. Nós precisamos terminar a obra. E nós precisamos que você nos ajude. Que você se levante conosco. Que você nos ajude em oração, em jejum. Queridos, amanhã, falando nisso, amanhã nós vamos começar o nosso jejum de 21 dias. 21 dias que vai ser poderoso, sobrenatural. Olha lá. Jejum de 21 dias, dia 28 a 17/8. Como que vai funcionar esse jejum? O Anderson explicou, quero falar mais uma vez. Esse jejum você vai tirar algo que você goste muito. Algo que você goste. Não vai tirar legumes não, se você não come legumes, hein? Aí não adianta. Você tem que tirar algo que você gosta. Eu gosto muito de doce. Eu vou tirar doce. Mas como eu tenho sempre feito de doce, eu vou tirar mais alguma coisa. Então eu vou ficar 21 dias. Tirar mais algo. E você pode fazer assim, 21 dias tirando algo, 2 coisas, 3 coisas, que Deus colocar no seu coração, que você vê aí. Ou você pode também fazer por semana, como o Anderson explicou. Essa semana você vai tirar, por exemplo, o café. Essa semana você vai tirar a carne, ou a massa, ou o refri. É você e Deus. Nós não colocamos nem especificamos nada para tirar, é você e Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você se levantar e entrar nesse jejum conosco, deixa eu te falar uma coisa. Um grande avivamento vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. As portas que estavam fechadas vão se abrir. Sabe, algo que você estava precisando em Deus, Deus vai responder. Deus vai responder. Porque Ele respondeu aqui com Neemias, quando Neemias se levantou. A obra foi reconstruída em 52 dias, coisas que 150 anos ninguém havia feito nada. 52 dias. Vê se não é milagre ou não é milagre. Deus na causa, Deus no negócio. Entra nesse jejum, você vai ver Deus contigo, Deus agindo na causa, Deus agindo na sua vida. Então amanhã, a partir de amanhã, nós vamos começar esse jejum. Você vai se levantar nesse jejum. E nós vamos viver um grande avivamento, Você recebe essa palavra? Eu recebo também. Queridos, vamos nos levantar então. Vamos fazer a obra. E nesse jejum, você vai fazer mais algo. Você vai fazer algo mais. Você vai pegar e vai ler a palavra. E você vai orar também. Leitura da palavra, jejum e oração. Ah, apóstolo, eu já faço isso. Você vai fazer mais. Você vai fazer muito mais agora. Se você fazia 10 minutos com Deus, vai para 20 minutos. Se você fazia 20, aumenta mais 10, vai para 40 minutos. Fica mais tempo com Deus. Sabe, tira o seu tempo para ouvir a voz dele. Às vezes, se precisar ficar em silêncio, fique em silêncio, coloca um louvor, fala assim, Deus fala comigo. Deus vai falar com você. Olha só, Deus vai abrir as portas para você. Deus vai te dar ideias. Olha só, ideias que vai fazer algo poderoso, uma virada de chave na sua vida, talvez na sua área financeira. Deus vai responder com poder e com fogo, mas você precisa se levantar para fazer a diferença, assim como Neemias fez. Queridos, você pode se levantar também para fazer a obra, dizimando, ofertando. Hoje, daqui a pouquinho, nós vamos ter o sorteio do nosso talãozinho. Você sabia que esse sorteio nasceu há anos atrás, quando a gente ia construir aqui? Na verdade, nós tínhamos comprado o terreno, estávamos pagando as parcelas. E aí nós fomos na casa de uma irmã e ela, sabendo disso, que nós compramos o terreno, e ela falou assim, pastor, eu queria ajudar tanto, pastora, mas eu não tenho nada para ajudar, eu não tenho dinheiro. Mas
eu tenho aqui uma leitoinha e eu quero dar para vocês. Na hora que que ela falou da leitoinha, eu fiquei pensando, eu e o apóstolo olhamos um para o outro e falamos, o que nós vamos fazer com essa leitoinha? Eu já pensei, como que eu vou colocar a leitoinha lá em casa? Eu já estava preocupada pensando, como que eu vou criar a leitoinha? Mas nós recebemos aquilo. Sabe quanto que essa leitoinha deu? E ela falou assim, olha, vocês não precisam se preocupar não. Eu vou engordar ela, porque ela era filhotinha, eu vou engordar aqui, quando chegar o tempo, e nós vamos, né, eu me proponho a fazer tudo aqui. Então, o que o Espírito Santo deu para nós? A direção. Vamos fazer um sorteio. E nós começamos a vender os números. Sabe quanto essa leitoinha rendeu para nós? R$5.000. Isso, acho que uns 16 anos atrás, eu não lembro direito, faz muitos anos atrás. Faz muito tempo. Mas, queridos, foi a primeira parcela aqui do terreno. Nós conseguimos pagar com esse sorteio aqui da leitoinha. E daqui a pouquinho nós vamos ter o sorteio dos talãozinhos. Você que faz parte de uma célula, você sabe como funciona. Nós somos gratos de coração, você que nos ajuda todo mês. Talvez você também tenha ajudado, dando algo para colocar no sorteio. Que você seja abençoado poderosamente. Nós agradecemos por isso, que você não parou, que você continuou fazendo a obra, se levantando e nos ajudar a fazer essa obra, porque nós vamos terminar aqui em nome de Jesus. Mas você que não faz parte de uma célula e quiser também adquirir um número, vai estar depois sendo concorrido aqui um celular e tem mais alguns prêmios lá. Depois você vai lá no fundo e fala assim, eu quero ajudar. E é R$15 a folhinha, apenas R$15. Quando você nos ajuda, você está nos ajudando a terminar essa obra. Como eu disse, nós precisamos terminar aqui a parte de cima. Nós precisamos terminar aqui em cima, para comportar as almas que Deus vai trazer. E quando tiver tudo pronto, Ele vai trazer. Concorda comigo? Que não dá para aqui cabe 1.000 pessoas. Não dá para Deus mandar essas 1.000 pessoas enquanto não tiver terminado aqui. Nós precisamos colocar uma escada, nós precisamos a plataforma do elevador. Sabe um outro sonho nosso é trocar essas cadeiras. Trocar essas cadeiras, colocar uma cadeira bem confortável. E em nome de Jesus nós vamos conseguir. Mas que você possa nos ajudar em oração, em jejum. E também fazendo a sua parte, porque Deus é conosco. Deus, Ele quer que nós nos levantemos, assim como Neemias se levantou, para fazer a obra, para reconstruir os muros. Deus, Ele quer que eu e você nos levantemos, e nós podemos nos levantar. Mas para isso nós temos que calar, silenciar a voz do inimigo. Então hoje, se levante hoje. Faça a diferença, decida se levantar. Decida fazer algo para a obra. Decida falar assim, Deus, eis-me aqui. Pode contar comigo, Senhor. Neemias, como eu disse, ele não era pedreiro, ele não era arquiteto, ele não era nada disso, mas ele foi. E Deus deu recurso, Deus deu a capacidade para ele, Deus vai dar para você também.